tarde, queridos alunos. Vamos iniciar a nossa segunda semana de setembro, tá? Da apostila, com nossas atividades. Na aula passada, na primeira semana, nós vimos alguns exemplos de notícias de jornal, né? Nós trabalhamos 3 notícias diferentes, que eram para vocês responderem questões relacionadas a essas notícias, tá? Então, são questões bem simples. Por exemplo, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu o fato, tá? Todas essas respostas estão no texto. Quem são as pessoas envolvidas? Então, quem não fez, né, me procurar para a gente responder juntos, tá? Quem tem alguma dificuldade, que não está entendendo, pode me procurar, tá? E eu trouxe também algumas características que as notícias têm, que eles podem ser informativos, que eles podem informar alguma coisa que aconteceu, algo que foi descoberto, enfim. O objetivo dele é informar. Mas ele também pode o quê? Opinar, dar a sua opinião sobre determinado tema, sobre determinada notícia, determinado fato. Então, a gente tem essas duas possibilidades dentro dos gêneros jornalísticos, né? Vimos também a estrutura da notícia, enfim. Vocês vão fazer as atividades referente à segunda semana, tá, do mês de setembro, que é a apostila que eu postei no grupo. Quem não tem, é só pedir que eu mando novamente, tá? O que nós vamos trabalhar? Algumas características complementares da notícia, que é o gênero que estamos trabalhando neste mês, né? Então, quais são as principais características do gênero? É um texto de cunho informativo, que ele pode ser informativo também, né? Quer dizer que ele vai informar a população, as pessoas que estão lendo, algo que aconteceu. O objetivo dele é simplesmente passar informação. Por exemplo, se foi um acidente, se foi uma descoberta da vacina, é passar informação para a população, né? E como que a linguagem dele é escrita? É uma linguagem formal, é de acordo com a gramática, a norma culta, é, digamos, a linguagem, entre aspas, correta, tá? Que ela não tem indícios de oralidade, é um texto culto. E ele também é muito claro. Quando a gente lê, é muito fácil de entender, porque é um texto claro, ele é objetivo, ele é direto, né? Então, temos também, dentro da notícia, textos descritivos ou narrativos. Porque se é um texto, se é uma notícia que está falando sobre um acidente, eu tenho que narrar como esse fato aconteceu. Eu tenho que narrar como esse acidente ocorreu, certo? Eu tenho que descrever também quem são as pessoas envolvidas, como são os carros que foram, que participaram do acidente. Então, ele tem um pouquinho de cada coisa, né? Então, os textos têm títulos, eles podem ser principal, auxiliar, enfim. E esses textos também vão ser curtos, né? A notícia, o texto são curtos. E são escritos também em terceira pessoa, utilizando ele ou ela, né? Não vai utilizar o eu, por exemplo, porque não é um texto de primeira pessoa, não vai utilizar o eu. Então, onde eu encontro esse tipo de texto, esse gênero, notícia? Eu encontro nos meios de comunicação, né? Nos jornais, né? Nos jornais online, nos jornais escritos, né? Então, eles vão mostrar o quê? Fatos reais. Não vai ser fatos ficcionais, histórias, vão ser fatos reais, fatos atuais, porque se eu estou passando uma informação, a notícia, ela tem que ser atual, né? Tem que ser uma notícia nova. E assim, também, fatos que acontecem no nosso dia a dia. Para a gente ampliar um pouco mais os conhecimentos sobre esse gênero, vamos ler também uma notícia que tem aqui, chamada Corrente do Bem, boas ações que surgiram durante a pandemia do Covid-19, né? Então, esse texto foi escrito esse ano, o autor é Ana Favorin, tá? Que foi escrito em abril desse ano. Então, lideranças do mundo têm ressaltado dia a dia a importância do isolamento social para conter o crescimento desse vírus, né? No caso do Covid-19, que é a doença. Então, o que vai acontecer aqui? Surgiram pequenas atitudes das pessoas que revelam a esperança que há entre nós. São as boas ações que as pessoas no mundo todo estão fazendo para ajudar a combater essa pandemia, para combater essa doença. Então, o que são os exemplos? Ajudar os grupos de risco, como os idosos, os doentes crônicos, pensando em trazer sorrisos para os seus dias de quarentena. E aqui tem alguns exemplos dessa corrente do bem, dessas boas ações que está acontecendo no mundo todo para ajudar a combater
a transmissão da doença. Por exemplo, aqui, vizinhos se oferecem para fazer compras para o grupo de risco, né? Irem à farmácia, irem ao supermercados, né? Os bilhetes são deixados nos condomínios para oferecerem ajuda. Tem viralizado nas redes sociais. Vocês podem ter visto algumas. Eu vi algumas também, né? Não foi no Brasil, mas foi em outros países, né? Mas já é uma corrente do bem, já é válido. Por exemplo, aqui, ó, outro exemplo. Shows na sacada, com festas e eventos suspensos em todo o Brasil. Shows na sacada, com festas e eventos suspensos em todo o Brasil. O jeito é reinventar e muita gente deu um jeitinho de fazer arte. Falar com os amigos, promover discussões, né? Fazer showzinhos dentro das próprias casas, nas sacadas, para entreter as pessoas, né? Isso que aconteceu no Brasil, né? Por exemplo, o cantor Mumuzinho, que emocionou os vizinhos com suas canções, que virou até matéria no Fantástico. Também um exemplo de boa ação. 3, né? Um outro exemplo. Festa no prédio. Se não dá para ir para a balada, dançar ao som de sua música favorita, também não dá para fazer aquela festinha de aniversário. Então, vizinhos estão organizando grandes manifestações de afetos para parabenizar quem está fazendo aniversário durante a pandemia, já que não pode fazer festa, tá? Exemplo, daqui vocês podem clicar no link que vai abrir um vídeo de exemplo. Doação de comida para caminhoneiros, né? Porque eles têm que trabalhar, porque senão não chega comida nas nossas casas. Então as pessoas estão entregando comida para os caminhoneiros que estão trabalhando durante a pandemia, né? Livro grátis para poder passar o tempo, enfim, são várias ações que esse texto mostra. Vocês vão ler ele na íntegra, tá? E aí vocês vão responder as questões. Considerando a notícia lida, o que é uma corrente do bem? O que é essa corrente do bem? O que ela está fazendo? Vocês vão definir para mim o que é. O que é uma corrente do bem? Tá? B. Quem escreveu a notícia? Quando ela foi escrita e onde ela circula? Tá? Onde ela é encontrada? Quem foi a autora desse texto? Tá? E quando ela foi escrita? O que as notícias anteriormente estudadas têm em comum? Então, vocês vão pegar as notícias lá da primeira semana, né? Que a gente estudou, que a gente debateu, e vocês vão comparar com as notícias de hoje, que é essas da corrente do bem. Vocês vão explicar o que elas têm em comum. Elas têm alguma coisa que elas se parecem? Vocês vão ler novamente as notícias e analisar, tá? O que elas têm em comum? D. E no que elas são diferentes? No que as três notícias diferenciam? Vocês vão explicar para mim quais são as diferenças que a gente encontra dessas três notícias estudadas na passada com essa que a gente estudou, tá? E, se você fosse escolher uma dessas doações para fazer, né, perto da sua casa ou na sua cidade, enfim, qual seria? Qual dessas vocês fariam? E por quê? Então, dentro dessas boas ações que a gente viu aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, vocês vão escolher uma delas, tá? E vai me dizer qual delas vocês fariam e por quê, certo? Alguma dúvida, pessoal, é só perguntar. Bons estudos!